Jesus, é para você. Do jeito que você está. Nem toda batalha acontece diante de todo mundo. Algumas acontecem no silêncio, em decisões rápidas, em momentos que ninguém percebe. A história de Zípora é assim. Ela era a esposa de Moisés. E Moisés, você já sabe, foi chamado por Deus para libertar um povo inteiro. Um chamado grande, uma missão gigantesca. Mas existe um detalhe nessa história que muita gente nunca percebe. Antes de Moisés cumprir aquilo que Deus pediu, existia algo desalinhado dentro da própria casa dele. E foi nesse momento que algo sério aconteceu. A Bíblia mostra que em um ponto da jornada, Deus se colocou contra Moisés. Sim, algo estava errado. E quem percebeu isso? Zípora. Não foi Moisés. Não foi um líder. Não foi alguém de fora. Foi ela. Em um momento urgente, ela tomou uma decisão rápida e fez o que precisava ser feito para alinhar aquela situação diante de Deus. Uma atitude forte, corajosa, decisiva, e aquilo mudou tudo. Percebe isso? Enquanto muitos olham só para grandes feitos, Deus também olha para os detalhes invisíveis. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você não esteja diante de uma grande missão, mas está lidando com coisas internas, decisões dentro da sua casa, escolhas pessoais, ajustes que ninguém vê. E às vezes você pensa, será que isso realmente importa? Será que Deus se importa com esses detalhes? Sim, porque antes de grandes conquistas, Deus trabalha em alinhamento. Zípora não estava em um palco. Não estava sendo vista. Não estava recebendo reconhecimento. Mas ela protegeu o propósito. Talvez você também esteja em um lugar assim. Fazendo o certo em silêncio. Tomando decisões difíceis sem aplausos. Carregando responsabilidades que ninguém percebe. E às vezes, cansa. Às vezes dá vontade de ignorar. De deixar para depois. De não se envolver. Mas escuta isso. Aquilo que você resolve em secreto pode proteger algo muito maior no futuro. Zípora entendeu algo que muitos não entendem. Obediência não é sobre o que é fácil, é sobre o que é necessário. Talvez hoje você esteja ouvindo isso depois de um dia comum, mas dentro de você existe algo pedindo ajuste. Uma decisão que você sabe que precisa tomar, um comportamento que precisa mudar, uma atitude que você vem adiando, e Deus está te chamando, não para algo visível, mas para algo essencial. Se essa mensagem falou com você, não ignore, guarde isso. Volte nessas palavras quando pensar que não tem problema deixar assim. E continue por aqui. Ainda existem mensagens que vão te ajudar a alinhar sua vida, fortalecer sua fé e proteger o propósito que Deus colocou em você. Você não precisa de palco para ser usado por Deus. Você precisa de posicionamento. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que pareça pequeno, Deus vê. E mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo nos detalhes, filho, eu ainda te amo. Agora, Pai, olha para cada pessoa que está lidando com decisões internas e silenciosas. O Senhor conhece aquilo que ninguém vê, os pensamentos, as dúvidas e os ajustes que precisam ser feitos. Assim como o Senhor usou Zípora para proteger um propósito, usa também essa pessoa. Dá coragem para fazer o que é certo. Dá sensibilidade para perceber o que precisa mudar. E força para agir sem depender de reconhecimento. Que ela entenda que os detalhes também importam. E que, em cada pequena decisão, o Senhor está presente. Alinha caminhos, organiza o coração e guarda o propósito, em nome de Jesus. Amém. Eu tentei ignorar essa voz por muito tempo. Fingi que não era comigo. Me distraí, adiei e corri pra outros caminhos. Mas no silêncio ela sempre voltava. Não era barulho, era algo mais profundo. Um chamado não vinha de fora, vinha de dentro. Como se Deus sussurrasse no meu coração, mesmo quando eu tentava não ouvir. Eu dizia que não estava pronto,
que não era capaz, que tinha gente melhor que eu. Mas o chamado não depende da minha força, depende de quem me chamou. Teve dias que eu quis desistir, dias que eu pensei em voltar atrás, dias que o medo falou mais alto. Mas quanto mais eu fugia, mais vazio eu me sentia, porque viver longe do propósito cansa a alma. Até que eu entendi, não era sobre ser perfeito, era sobre obedecer. Não era sobre saber tudo, era sobre confiar. Deus não chama os prontos, Ele prepara os que aceitam o chamado. Então hoje eu paro de fugir, eu paro de negociar, eu paro de dizer depois, porque o chamado é agora. Mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem saber o caminho inteiro, eu vou porque foi Deus quem me chamou. Eu vou porque a voz dele vale mais que minhas dúvidas. Eu vou porque tem vidas que dependem da minha obediência. Eu vou porque não dá mais pra viver pela metade. O chamado não é leve, mas é verdadeiro. Não é fácil, mas é eterno. E quando Deus chama alguém, Ele também capacita. Então eu levanto com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo que ainda vou aprender, e respondo: eis-me aqui. Pode usar minha vida, pode escrever uma nova história, porque eu entendi, não fui eu que escolhi, foi Deus que me chamou. E quando é Deus que chama, não existe outro caminho a não ser obedecer.